A Quest divulgou nessa quinta-feira uma nova pesquisa sobre a disputa presidencial de 2026. Nós separamos 10 slides do levantamento. Pode colocar o primeiro na tela, produção? A gente já vai analisando aqui e a gente vai lendo e refletindo. Intenção de voto para presidente no segundo turno. O Lula está ali com 43% e o Tarcísio com 37%. O que a gente vai mostrar, porque é claro que os lulistas e os seus propagandistas, e lamentavelmente você tem várias emissoras de TV e rádio ocupadas pelos propagandistas, eles fazem um recorte da realidade para enfatizar que o Lula venceria todos. A gente já está careca de saber que o Lula é mais conhecido nacionalmente do que todos os outros candidatos, à exceção do Jair Bolsonaro. Mesmo assim, quando tem pesquisas para ver quem é mais conhecido, o Lula ainda é um pouquinho mais conhecido que o Bolsonaro, mas eles são conhecidos por quase 100%, né? Mais de 90% da população. Os outros, muito menos, como a gente já vai ver. Então, o que está acontecendo, a tendência que vocês vão ver nos próximos slides e nesse, é que a vantagem do Lula sobre os candidatos que não são o Jair Bolsonaro, ela está diminuindo. Quer dizer, o Lula ou está parado ou está caindo, nesse caso com o Tarcísio está parado, e os outros estão subindo. Então o Tarcísio passou de 34 para 37 pontos. Ele reduziu 3 pontos. O Lula tinha uma vantagem ali de 9 pontos, essa vantagem caiu para 6 pontos. E isso em 2 meses, né, de janeiro para março. Então você pensa aí, 6 pontos, se for sendo tirado aí 3 a cada 2 meses, rapidinho o candidato está na frente, quer dizer, se mantiver uma tendência assim, estou dizendo que vai ser assim. Aí você tem ali branco nulo, indeciso, vamos para o próximo slide para a gente fazer um panorama rápido. Olha só, Lula cai 2 pontos no cenário de segundo turno com o Zema e o Zema cresce de 28% para 31%. Então cresce 3 pontos. Quer dizer, os governadores estão se tornando mais conhecidos, estão se tornando mais palatáveis, ou simplesmente o desgaste do governo Lula, está fazendo com que as pessoas prefiram um candidato de oposição a ele. Então a vantagem que estava ali em 17 pontos, ela caiu para 12 pontos. Então 5 pontos de redução da vantagem. É preciso olhar para a tendência, porque a eleição é em outubro do ano que vem. A gente está em março de 2025. 43 a 31, mas o Zema ainda pouco conhecido nacionalmente. O que esses governadores precisam fazer? Se tornar mais conhecidos sem levar muita rejeição. Jair Bolsonaro, como a gente vai ver, tem uma rejeição ainda muito alta. Próximo slide. Lula 44, Ronaldo Caiado 30. Mas olha a tendência. O Lula cai 1 ponto. E o Ronaldo Caiado sobe de 26 para 30, ou seja, a vantagem fica reduzida num total de 5 pontos. Era uma vantagem de 19, agora é uma vantagem de 14. Se essa tendência continua, também se chega ali na eleição num páreo duro. Próximo. Olha só, conhecimento, é exatamente daquilo que a gente estava tratando. Lula e Bolsonaro, vamos olhar lá para a última coluna da direita, março de 2025. Conhece e votaria é a faixa azul. Então, na disputa Lula e Bolsonaro, conhece e votaria no Lula 41%, conhece e votaria no Bolsonaro 39%. A faixa de não conhece, como eu disse, é muito pequenininha, porque eles são muito conhecidos. E veja que a do Lula é um pouquinho menor ainda do que a do Bolsonaro, quer dizer, o Lula é mais conhecido. E aí você tem conhece e não votaria. Esse conhece e não votaria é praticamente o equivalente à rejeição. Olha o tamanho da rejeição dos dois populistas com retórica à esquerda e à direita. É de 55%. Eles têm uma rejeição muito alta. E é porque essa rejeição é muito parecida nessa pesquisa, tá igual, que um lado gosta de competir com o outro, para justamente poder se limpar na sujeira do outro. É por isso que a gente está trazendo toda hora a questão, o Lula vai preferir o Bolsonaro elegível, porque pode ser um adversário mais fácil de bater do que os outros. É uma análise que o petismo vai fazer certamente. Aí vamos para os próximos slides. O que te dá mais medo hoje? Lula continuar ou Bolsonaro voltar? Olha só esse resultado. Maior parte dos eleitores tem mais medo do Bolsonaro que do Lula, mas é um medo alto para os dois. Então 44% tem mais medo do Bolsonaro, 41% tem mais medo do Lula. Medo dos dois, 6%.
não tem medo de nenhum dos dois, 4%. E aí você tem não sabe, não respondeu em 5%. Próximo. Conhecimento, potencial de voto e rejeição dos candidatos. Agora, sem falar de Lula e Bolsonaro. Olha só, já de uma maneira geral, sem especificar qualquer retangulinho, o tamanho do não conhece, que é a faixa cinza do meio. Olha como é enorme. Lula e Bolsonaro é 4 e 6, a faixa cinza. Olha aí, Michele, Tarcísio, Eduardo Bolsonaro, Pablo Marçal, Ratinho Júnior, Romeu Zema, Ronaldo Caiado. É uma faixa que vai de 21, me parece, que é o menor número ali de desconhecimento, né, até 68%, né, se você pegar as 3 pesquisas aí, dezembro, janeiro e março, que era a do Caiado em janeiro. Então, conhece e não votaria é a rejeição. Olha como a Michele, ela absorve muito a rejeição de Jair Bolsonaro. Embora ela já seja mais conhecida do que os outros, olha a faixa marrom para ela como é grande. Então, dezembro 51, janeiro 49, março 48. Então, ela tem um pouquinho de queda, na verdade, uma oscilação para baixo dentro da margem de erro, porém uma rejeição ainda muito alta. E claro que oscila para baixo também favorecida, como todos os outros, pelo desgaste do Lula. Agora, olha só o Tarcísio de Freitas, como a rejeição dele é muito menor, é de 32% nessa pesquisa de março, aquele marronzinho ali da última coluna. E o não conhece o Tarcísio ainda é 42% da população brasileira. Agora, o conhece e votaria fica ali em 26%, né? E aí vocês podem ver cada caso, com Eduardo Bolsonaro tendo a rejeição mais alta, está em 56% a rejeição ao Eduardo Bolsonaro. Então, repito, os candidatos que não são Jair Bolsonaro ou membros da sua família, eles estão com uma rejeição muito menor. O Pablo Marçal é quem tem a maior rejeição ali, fora da família Bolsonaro, com 45%. Os outros, você tem uma rejeição que vai do 24% do Romeu Zema ao 32% do Tarcísio. Rejeições baixas aí. Próximo slide. Você se considera antipetista? Olha só, 30% da população brasileira se considera antipetista, 67% não. E é claro que nesse 67% você tem uma grande divisão aí, mas 30% já rejeita o petismo. E a gente está analisando a segunda parte da pesquisa Quest, que a gente começou a analisar no programa de ontem, e hoje saíram novos dados. Então vamos aos slides faltantes, ainda faltam alguns, me parece. Então, na escala de posições políticas, em qual grupo você se encaixa? Eu acho fantástico, eu acho muito interessante essa pergunta detalhada dessa maneira. É a segunda pesquisa que mostra que os isentões são mais numerosos do que os lulistas e bolsonaristas. Ou como a gente manchetou em oantagonista.com.br, no caso da pesquisa passada, que tinha uma pergunta similar, o Brasil tem mais isentões que lulistas e bolsonaristas. Então, olha lá a coluna do meio, que não tem posicionamento, pelo menos em relação a esses outros itens aí que estavam como alternativa. 33%. É a maior coluna de todas. Aí você tem lá do lado extremo, no gráfico, tá? Cada um pode fazer o seu juízo sobre questão ideológica ou política, o lulista petista, lulista barra petista, são 19%. O não é lulista petista, mas se considera mais à esquerda, são 12%. Reparem que o Lula ele tem uma coluna maior do que a esquerda, que não se considera lulista petista. E no campo da direita se inverte. Quer dizer, a direita não bolsonarista, que não é bolsonarista, quer dizer, mas o cidadão se considera mais à direita, 21%. E o bolsonarismo, o cara que se considera bolsonarista, eles somam 12% apenas. O que acontece? Deixa esse print na tela. O que acontece numa eleição polarizada? O que acontece é que essa faixazinha marrom da esquerda não lulista, ela tende a ser empurrado, aderir ao lulismo por falta de outra opção. A faixa azul da direita não bolsonarista, ela tende a acabar votando, mesmo que de nariz tapado, no Bolsonaro.
Pelo menos foi assim em 2018, foi assim, talvez numa quantidade diferente, obviamente, depois do desgaste do Bolsonaro, em 2022. Agora essas coisas começam a se cristalizar e se organizar um pouquinho melhor na cabeça, até pelo surgimento de mais alternativas no campo da direita. Então você tem essa tendência de que essa esquerda não lulista e a direita não bolsonarista acabem, por falta de opção, votando nos candidatos do seu considerado campo ideológico, mesmo que retórico. Agora, quem decide a eleição é essa faixa do meio. E essa é a faixa, muitas vezes, mais atacada de todas. É o isentão realmente independente. Pode ser isentão do centro, pode ser independente, pode ser neutro e tal, mas você tem uma faixa ali que não se identifica com nenhum lado, ou pelo menos não traz essa identidade tão forte assim na sua personalidade, no seu pensamento. Então você tem ali 3 faixas de isentões. Se a gente tratar isentões como nem Lula nem Bolsonaro. Você tem o isentão independente no meio, você tem o isentão de esquerda com 12%, o isentão independente no meio com 33% e o isentão de direita com 21%. E não responderam 3%, portanto ainda tem voto aí para ser conquistado. Duda Teixeira. Muito legal ver esse quadro e comparar ele com o que foi a eleição de 2022, né, que o Brasil se dividiu ao meio, né, 50%, acho que era 51% para o Lula e 49% para o Bolsonaro, né? E aí a gente vê que não, se você pegar todo mundo que é bolsonarista, mas todo mundo que é lulista, petista, e somar os dois, eles chegam ali no 31%, quer dizer, os dois somados dão 1/3 do país, né? Os outros 2/3 não necessariamente votariam no Lula ou no Bolsonaro, né? Se você somar as 3 colunas do meio, dá 66%. Exato. E esse, só um detalhe que é importante do que você falou, 51-49, enfim, esses resultados finais, esses são resultados de votos válidos no segundo turno. Tem um monte de gente que vota nulo, que vota branco, que não vota, né, que se abstém, que não aparece na eleição, e esse número foi bastante alto nas últimas eleições. Diego. É que é claro que a época da eleição é uma época mais quente, né, mais nervosa, a discussão fica mais forte e aí é mais fácil você ter isso, se opor ao outro, né? Achar um inimigo e aí a coisa acaba ficando mais polarizada mesmo, né? Mas olhando esse gráfico, a gente vê que de repente um candidato que tenha, ainda que seja de direita ou de esquerda, mas que consiga apelar mais para o meio, para o centro ali do espectro político, ele teria boas chances no segundo turno se for contra o Lula, no caso, ou até, vamos imaginar, que o Bolsonaro está inelegível, né? Mas seria contra o Bolsonaro também. Mas se a gente lembrar o que aconteceu também na eleição de 2018, por exemplo, todo mundo que estava no centro foi tratorado, né? Mas é isso, é porque quando chega o momento da eleição, os debates ficam mais aguerridos, né? Mais violentos, e aí, às vezes, o isentão acaba não tendo espaço, né? E aí como você quer evitar ao máximo que o seu inimigo vença, você pega aquele que aparece do seu lado falando mais alto, gritando, né? E é o problema que a gente teve nas últimas 2 eleições presidenciais. Eu comentava que faltava a sensatez cativante. Uhum. Faltava um toque de papo antagonista. Falta uma figura carismática que não seja radicalizada, aloprada, mas que seja incisiva. Porque às vezes as pessoas ficam com uma imagem errada. Eu estava falando disso aqui outro dia. O isentão que critica, ele não está em cima do muro. Pelo contrário, ninguém está mais no chão do que ele, sendo atacado por todos os lados. Quem está em cima do muro é aquele sujeito que não critica nenhum lado. É o sujeito diplomático, é o sujeito ensaboado. Então, não tem, o sistema partidário não apresentou ainda uma figura dissociada do Lula e do Bolsonaro que seja incisiva, que seja irreverente, que seja que tenha uma força argumentativa muito grande, justamente para não ser engolido por 2 polos que radicalizam para a sua base. E olha, em termos de porcentagem em relação à população, é pequena, mas é muito engajada, é muito barulhenta.
São aqueles 12% do Bolsonaro, os 19% do Lula. Então, ainda não apareceu essa figura no meio político. Mas o trabalho de mostrar os fatos a respeito dos presidentes, dos ex-presidentes, está sendo feito no ambiente cultural, apesar de todas as pessoas cooptadas aí por ambos os lados. Lembrando que a Quest ouviu 2.004 eleitores entre 27 e 31 de março, a margem de erro é de 2 pontos percentuais, e ainda faltam 2 slides interessantes também. Pode colocar, produção, o penúltimo na tela. Para você, Lula deveria se candidatar à reeleição em 2026? Olha só, 62% acham que não. A maioria dos brasileiros acha que o Lula já deu. Tchau, tchau, querido. 62% não deveria se candidatar à reeleição. 35% sim, quer dizer, um pouquinho mais só do que a base que o PT tem, somando aí, evidentemente, os lulistas e aqueles à esquerda que acabam votando no Lula ou preferindo Lula, etc. Próximo slide, último. Se Bolsonaro não for candidato em 2026, quem deveria ser o candidato da direita? Tarcísio de Freitas lidera com 15%, Michele Bolsonaro aparece com 14%, olha só como o Tarcísio já está acima da Michele, Pablo Marçal com 11%, Ratinho Júnior, que é do PSD, 9%, é governador do Paraná, Eduardo Bolsonaro apenas 4%, vocês vejam que o Eduardo Bolsonaro ele é conhecido nacionalmente e, no entanto, ele é muito rejeitado e ele fica atrás aí das outras possibilidades. Mas a família Bolsonaro ainda vê se consegue emplacar o Eduardo como vice, ou vice até de uma candidatura do próprio Jair Bolsonaro, que mesmo inelegível bota o nome para jogo. Ainda existe essa possibilidade aí do Bolsonaro botar nome para jogo, Eduardo vice, aí ele sai em cima da hora e tenta absorver os votos para o filho. Mas tem outras alternativas. Romeu Zema, 4, Ronaldo Caiado, 4, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, 3. Duda Teixeira, o que mais que você destaca? Aquele dado é muito bom, né? 62% não querem que o Lula tente a reeleição, né? O Lula deveria olhar esse slide e pensar, puxa, 62% dos brasileiros não querem que eu tente a reeleição, vou ficar aqui na minha, né? Mas não, né? Essa gente, eles acham que eles são indispensáveis, né? Que o povo quer que ele fique mais tempo no poder, que eles... só ele pode, de repente, destruir aquele grande inimigo que é a extrema-direita, fascista, o Lula. Só ele é o grande defensor da democracia, quando não é nada disso, né? Se perguntar para o povo brasileiro, 62% diz que ele não deveria se reeleger, né? É muito fácil ele ler esse slide. O problema é como que ele vai interpretar o que está acontecendo.